Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa videoaula. Aqui quem fala é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico de Enfermagem do Instituto São Miguel. Dando continuidade ao nosso assunto, nós falaremos hoje de um assunto que eu particularmente acho muito interessante também, que são as disfunções respiratórias, também chamadas de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, olha só, a respiração, ela é composta de dois movimentos, tá? Inspiração, puxa para dentro. Expiração, põe para fora. Inala oxigênio, exala gás carbônico, tá? E esses movimentos de inspiração e respiração correspondem à expansão e relaxamento da musculatura pulmonar na parede torácica, tá? O padrão regular respiratório, como nós já aprendemos, né, na aula anterior, vai de 12 a 20 incursões por minuto no adulto. Então, nós vamos estudar hoje as principais doenças incidentes, né, no trato respiratório, que são de origem infecciosa ou neoplásica, né, as crônicas e degenerativas, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, a DPOC. Nós temos por hábito falar o paciente DPOcítico, ou seja, é um paciente que já é crônico, é um paciente que já é comum, tá? O enfisema. O enfisema pulmonar, gente, é uma doença degenerativa dos alvéolos que geralmente desenvolve depois de muitos anos de agressão ao tecido pulmonar, geralmente vinculado ao uso de cigarro. O principal sintoma da enfisema é a dispneia intensa, né? É a sensação de não estar inalando ar suficiente. Gente, são pacientes que nós também sentimos desespero quando os vemos e eles se desesperam muito porque eles têm uma sensação de morte iminente por asfixia. Tem a perda da elasticidade dos pulmões, né, pela destruição alveolar e capilar, e o acúmulo de ar nos alvéolos, né, com a progressão da troca gasosa, porque ela diminui. Na fase crônica, tem a hipóxia, né, que é a baixa quantidade de oxigênio no sangue, a falta de ar em repouso, inclusive uma astenia, né, que é a fraqueza muscular generalizada, uma desnutrição, são pacientes emagrecidos, né? E como consequência deste envolvimento amplo sistêmico, o enfisema pulmonar ele pode sim levar à morte. Olha lá o que acontece, gente. Os alvéolos, eles são como se fosse um saquinho de uvas, um cacho de uvas, tá vendo? Os alvéolos, eles têm paredes, né? É ali onde é feita a troca gasosa. E quando há o enfisema, os alvéolos, eles perdem a sua estrutura anatômica, né? Eles ficam broncodilatados. Aliás, eles perdem a broncodilatação. E o que se usa são medicamentos broncodilatadores que ajudam a aliviar a tosse e a falta de ar, né? Salbutamol, terbutaline, o Berotec, o Atrovent, para ajudar aí nessa broncodilatação, que vai ajudar a melhorar a troca gasosa. Bronquite crônica, né? Que é caracterizada pelo aumento das glândulas produtoras de muco nos brônquios, né? E é manifestado por tosse, geralmente matinal, com piora de secreção à noite. Os fatores estão mais expostos à idade, à predisposição genética, à poluição, né? A exposição contínua ao ar frio, à umidade. Nós, mães, temos o costume errado de superaquecer nossos filhos quando está frio. Colocamos muitas roupas. Isso pode causar suor. E esse suor vai resfriar a parede torácica. E isso não vai ser bom, viu, gente? O muco, ele pode se apresentar amarelado, esverdeado, acinzentado e até purulento. Claro que ele vai começar transparentezinho, né? Só aquela secreção transparente, mas ele vai evoluindo e essa evolução não é boa, tá? A evolução da bronquite, ela combina com a lesão da camada interna dos brônquios, o que vai prejudicar a troca gasosa, a ventilação e a função cardíaca também. Nessa etapa da doença, os sinais são cianose, né? Principalmente de extremidades, edema e excesso de tosse noturna. Olha lá, os brônquios, né, eles ficam cheios de muco, né? O tubo brônquico normal, ele vai estar vazio para receber ar. E na bronquite, o tubo vai se encher de muco. Aí, quais são os medicamentos utilizados? Os broncodilatadores, que vão aliviar aí a tosse e a falta de ar, né? Vão diminuir a obstrução brônquica. Aí nós temos salbutamol, terbutaline, brometo de pratóprio, né? Berotec, né? Ou Atrovent. Também o midiciclino.
E os corticoides inalatórios, que vão diminuir a inflamação brônquica, que reduzem aí o risco da exacerbação da doença, que pode inclusive levar à morte. Que aí nós falamos do Buzonide, por exemplo. A asma, que é uma doença que eu particularmente tenho medo, viu, gente? É uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, né? Elas estreitam e incham, além de produzir um muco extra. Então ela vai inchar, vai ficar apertada e ainda vai se encher de muco. Ela vai ter aí como característica a tosse com catarro, pode também ter tosse seca, pode acontecer também. E durante uma atividade física, principalmente à noite, e essa tosse ela pode ser forte ou leve. Ela vai causar uma dificuldade intensa para respirar, principalmente à noite, né? Vai ter uma recorrência de infecções respiratórias frequentes. A respiração, caracteristicamente, é pela boca. A pessoa respira rápido e respira sibilante. Também é comum ansiedade, porque a falta de oxigênio, uma irritação, desconforto na garganta, uma pressão no peito, né? E o ritmo cardíaco acelerado. O pulmão saudável, pulmão com asma. Gente, olha só a espessura da luz do vaso pulmonar saudável, como é. E olha a espessura das paredes do vaso pulmonar com asma. Imagine, já tão grosso, tão apertado e ainda se encher de muco. Misericórdia, que desespero. O tratamento da asma é contínuo, faz uso de anti-inflamatórios, de corticoides, inalatórios também. E os principais deles são broncodilatadores, que é para abrir mesmo a luz desse vaso. Por exemplo, aí, o uso da bombinha de subaltamol com o espaçador. Olha lá, a pessoa vai inalar por via oral, usando o espaçador, ou direto, a bombinha direto, dependendo da gravidade do grau. E essa bombinha vai broncodilatar, né? Vai abrir aí os alvéolos pulmonares para que seja feita a troca gasosa, a pessoa possa respirar. O que é essencial em relação à asma? Controle dos fatores de risco, principalmente ambientais. Não pode tapete, cortina, almofadas, bichos de pelúcias, animais de estimação. Monitorar a função respiratória. A oxigenoterapia é essencial. A fluidificação para expectorar as secreções, né? Exercício respiratório, fisioterapia respiratória e, claro, a limpeza das vias respiratórias inferiores, geralmente com aspiração. A próxima patologia é a pneumonia. A pneumonia, gente, é uma inflamação do parênquima, né, pulmonar, que ela está associada ao aumento dos líquidos intersticiais nos alvéolos. A pneumonia tem como causa micro-organismos, ou seja, ela pode ser bacteriana, pode ser viral, pode ser de fungos ou pode ser de protozoários. Claro que as bacterianas, por ter uma gama ampla de antibióticos, são mais fáceis de tratar. As virais e as fúngicas são mais complicadas. Por protozoários, pior ainda. Pode acontecer também por broncoaspiração, algum alimento ou líquido, né, vômito que vai para o pulmão. Em pessoas imunodeprimidas, portadores do vírus do HIV, por exemplo, é muito grave, é muito arriscado. E a pneumonia também é uma das principais doenças de infecção hospitalar, uma das principais causas de morte também. Os principais sintomas da pneumonia. A pneumonia ela vai ter sintomas em todos os níveis do corpo, né? Desde o sistema nervoso central até a pele e sistema vascular. Então, ela vai ter uma febre alta, né, com calafrios, que é sistêmico, uma viscosidade de cor azulada na pele, uma cianose de extremidade pela dificuldade da troca gasosa, tosse com catarro, né, ou fleuma, falta de ar, dor pleurática e hemoptise, que é a expulsão de sangue pulmonar pela boca. Dor de cabeça na cefaleia, inapetência, mudança de humor, uma baixa na pressão arterial, uma frequência cardíaca elevada, náuseas e vômitos também. O que é importante? Incentivar a tosse para expectoração, fornecer a nebulização periódica, né, para drenagem postural, realizar a mudança de decúbito com intervalos regulares, aí nós falamos de pelo menos de 2 em 2 horas, avaliar diariamente a característica do escarro e o padrão respiratório do paciente, fornecer oxigenoterapia quando indicado, aferir sinais vitais sempre, estimular a boa ingesta hídrica, inclusive para ajudar a fluidificar a secreção, repouso sempre que necessário e, claro, gente, administrar as medicações de forma mais correta possível, seguir a prescrição, a forma mais estrita possível.
A insuficiência respiratória, que já é uma condição caracterizada assim pela incapacidade, né, do sistema respiratório de fornecer oxigênio para manter o metabolismo, a dificuldade da troca gasosa. É uma complicação da DPOC. Ela pode ser causada em pessoas com pulmões normais também, como consequência de distúrbios do sistema nervoso, né, como por exemplo overdose de drogas, lesões cerebrais. A pneumonia pode levar à insuficiência. Uma anestesia para procedimentos cirúrgicos também pode desencadear uma insuficiência respiratória, mas ela está mais ligada à DPOC. Os sinais e sintomas característicos são a dispneia, taquipneia, a cianose, cefaleia, taquicardia e arritmia cardíaca. Isso aí vai desencadear na pessoa ansiedade, inquietação e confusão mental, justamente por causa da hipóxia, gente. A ausculta vai ter crepitações e sibilos e, claro, hipoxemia, que pode levar a pessoa à morte, uma morte sofrida. O que é essencial? Monitoração da função respiratória, oxigenoterapia, sempre, alívio da ansiedade e do medo, umidificação e fluidificação das secreções, né, mudança de decúbito e aspiração das secreções de vias aéreas para aliviar o desconforto respiratório da pessoa. Olha lá, para lembrar aqui da insuficiência respiratória, a hipóxia, que vai trazer dispneia, taquipneia, hipotensão, taquicardia, bradicardia, arritmias e cianose. A desorientação devido à redução do nível de oxigênio, queda do nível de consciência, a agitação psicomotora e uso da musculatura acessória para respirar, além da sudorese. Certinho, galerinha? Dúvidas? Me chamem lá no chat. É um assunto amplo, é um assunto um pouco difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá. Qualquer coisa é só me chamar, tô esperando por vocês.